Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o nome do apresentador do Verdade Oculta, do canal Verdade Oculta. Hoje a gente vai mergulhar no lado obscuro da humanidade e desvendar os mistérios por trás de Lúcifer. Aquele anjo que caiu em desgraça? Pois é, a história dele é cheia de nuances e contradições. E se preparem, porque hoje vamos desvendar 8 casos arrepiantes de pessoas que tiveram a sorte, ou o azar, de se encontrar com o próprio capeta. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas investigações. Nossa viagem começa lá no século X, na Inglaterra medieval. Imaginem só castelos, cavaleiros, peste negra e um cara chamado São Dunstan, que além de ser um monge dedicado, também mandava muito bem como ferreiro. Diz a lenda que num belo dia, enquanto Dunstan martelava o ferro na sua oficina, eis que surge Lúcifer em carne e osso. Ele tentou seduzir Dunstan com promessas de poder, riqueza, mulheres, uma verdadeira tentação. Mas Dunstan, esperto, sacou na hora que a conversa era fiada. Sem pensar duas vezes, Dunstan agarrou uma tenaz em brasa e cravou no nariz do capeta. Dá para imaginar a cena? O próprio Lúcifer, Senhor das Trevas, saindo correndo e gritando de dor. Quem diria, né? Será que essa história é real ou só lenda para assustar os pecadores na igreja? Agora vamos dar um pulo lá para o século XX, na Itália. Padre Pio, famoso por suas visões místicas e por carregar os estigmas de Cristo, também teve seu encontro da pesada com o demo. Lúcifer, esperto como sempre, se disfarçou de uma bela dona, usando a tática clássica da sedução para tentar levar o Padre Pio para o lado negro da força. Imaginem só a situação: você, um padre dedicado à castidade e à oração, de repente, se depara com uma mulher deslumbrante, saída direto de um quadro renascentista. Mas o Padre Pio, experiente, percebeu que por trás daquela beleza toda se escondia algo maligno, uma aura pesada, um odor de enxofre. Essa experiência deixou o Padre Pio profundamente perturbado, mas também fortaleceu sua fé, mostrando que o tinhoso pode se disfarçar de qualquer coisa para nos enganar. É, meu amigo, com o capeta não se brinca. Chegou a hora de falarmos de música. Nos anos 30, o mundo conheceu Robert Johnson, um talentoso e misterioso músico de blues que, segundo a lenda, vendeu sua alma ao diabo em troca da fama e do dom da música. Um clássico. Dizem que Robert, insatisfeito com sua falta de talento, foi até uma encruzilhada à meia-noite e lá encontrou Lúcifer. O coisa ruim propôs um acordo. Daria a Robert o dom da música, mas em troca, levaria sua alma quando chegasse a hora. Robert, cego pela ambição, topou na hora. E não é que o cara virou um músico fenomenal? Suas músicas eram tão boas que ninguém conseguia explicar de onde vinha tanto talento. Parecia até magia negra, mas o sucesso durou pouco. Robert morreu aos 27 anos em circunstâncias misteriosas, cumprindo o pacto e alimentando ainda mais a lenda. Será que ele realmente vendeu sua alma ao diabo? Ou essa história é só uma lenda para dar um ar mais dark ao blues? Apertem os cintos, porque agora a gente vai para o topo do mundo. Em 1935, Vivian Fuchs liderou uma expedição ao Monte Quênia, na África. A escalada foi cheia de perigos e desafios, mas nada se comparou ao que encontraram no topo. Uma força maligna pairava sobre o acampamento, como se estivesse observando cada passo dos exploradores. Um guia local afirmou ter visto uma criatura aterrorizante, alta, esguia, com olhos vermelhos penetrantes. Ele chamou a criatura de Engai, uma entidade maligna. Segundo as lendas, era a personificação do próprio Lúcifer. Outros membros relataram vultos estranhos e sussurros sinistros. A expedição se transformou em um pesadelo real.
Será que encontraram Lúcifer, ou foi uma alucinação coletiva? Voltamos para a Europa, no ano de 1634, para um caso que mistura intrigas políticas, jogos de poder e, claro, o nosso querido Lúcifer. Urbain Grandier, um padre francês, se viu no centro de uma conspiração diabólica que chocou a França. Acusado de bruxaria e de ter feito um pacto com o próprio capeta, Grandier se tornou o bode expiatório perfeito para uma sociedade dominada pela paranoia e pela histeria coletiva. Coisas da Idade Média, né? As provas. Documentos misteriosos, assinados pelo próprio Grandier e por Lúcifer, com direito à rúbrica e tudo. Freiras do convento local começaram a apresentar comportamentos estranhos, convulsionando, falando línguas estranhas e acusando Grandier de tê-las enfeitiçado. Uma verdadeira possessão demoníaca. Apesar de negar todas as acusações, o padre foi considerado culpado e condenado à fogueira. Mas a pergunta que fica é: Grandier era realmente um bruxo servo do mal? Ou apenas um peão num jogo de poder muito maior que ele? Preparem-se para uma história de possessão demoníaca que faria até o Zé do Caixão correr. No século XVII, a pacata cidade de Loudun, na França, se tornou palco de um dos casos mais bizarros e assustadores da história. Tudo começou no convento local, onde um grupo de freiras começou a apresentar um comportamento pra lá de estranho. Convulsões, blasfêmias, vozes guturais, contorcionismos impossíveis. E a culpa, claro, recaiu sobre o nosso querido Lúcifer. Dizem que ele invadiu o convento com seu exército de demônios e começou a possuir as freiras uma a uma, transformando-as em marionetes do inferno. O caos se instaurou na cidade, e exorcistas de todos os cantos foram chamados para expulsar o demônio de uma vez por todas. As sessões de exorcismo eram eventos públicos que atraíam multidões curiosas e apavoradas. Mas o que ninguém sabia ao certo era: seria aquilo um caso real de possessão demoníaca, orquestrada pelo próprio Lúcifer, ou apenas um caso clássico de histeria coletiva alimentada pelo medo e pela repressão da época? Abram alas para John Dee, o Mago da Rainha. No século XVI, esse matemático, astrólogo e conselheiro da rainha Elizabeth Bennet era conhecido por suas habilidades ocultas e por seus experimentos para contatar o mundo espiritual. Usando um método chamado magia enoquiana, Dee e seu parceiro, Edward Kelly, realizaram uma série de rituais sinistros para contatar anjos, demônios e outras entidades sobrenaturais. E não é que, em uma dessas sessões, eles teriam se deparado com o próprio Lúcifer? Segundo os relatos de Dee, o demônio se manifestou como uma figura imponente e aterrorizante, oferecendo conhecimento proibido em troca de obediência eterna. Um clássico acordo faustiano. A partir daí, a vida de Dee se tornou uma espiral de mistérios e eventos inexplicáveis. Muitos acreditavam que ele havia, de fato, aberto um portal para o inferno, e que Lúcifer o estava usando como um peão em seu jogo macabro. Será que John Dee realmente abriu as portas do inferno, ou tudo não passou de uma grande farsa para enganar a corte inglesa? Chegou a hora de falarmos de um dos ocultistas mais famosos e controversos da história, Aleister Crowley. Conhecido por seus rituais mágicos, sua filosofia libertária e sua fama de a besta do apocalipse, Crowley dedicou sua vida a explorar os limites da consciência e a desafiar as normas sociais. E como não poderia ser diferente, ele também teve seu encontro com o capeta. Durante um de seus rituais mais intensos, Crowley afirmou ter invocado e se comunicado com o Portador da Luz, entidade que muitos associam ao próprio Lúcifer. Mas esqueçam aquela figura aterrorizante de filmes de terror. Segundo Crowley,
Lúcifer era uma entidade poderosa e bela, símbolo de liberdade, conhecimento e autoconhecimento. Mas será que ele realmente se conectou com o anjo caído? Ou tudo não passou de uma grande viagem psicodélica, induzida por seus rituais e experimentos com drogas? E aí, será que essas histórias são reais, ou apenas lendas para botar medo? A verdade é que a gente nunca vai saber ao certo. Mas uma coisa é inegável: a figura de Lúcifer, o anjo caído, sempre despertou fascínio e terror na humanidade. E você, acredita em alguma dessas histórias? Já teve alguma experiência sobrenatural que te fez questionar a existência do diabo? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu!